Cultivo Online, capítulo 689. Campos de caça, 3. Tudo bem, se você puder me ajudar, meu corpo será seu. Tian Yang disse ao ancião San. O ancião San assentiu. É uma promessa. Venha aqui no mesmo horário daqui a uma semana. Ok. Tian Yang deixou os campos de caça e retornou aos seus aposentos para passar a semana seguinte absorvendo os núcleos dos monstros que adquiriu das feras mágicas dentro dos campos de caça. Mesmo que ele tenha matado pelo menos uma dúzia de feras mágicas todas as semanas durante o último ano, ele só conseguiria um único núcleo de monstro para cada 10 feras mágicas que matasse. E isso se ele tivesse sorte, então não era como se ele tivesse muito de núcleos de monstros para apoiar sua base de cultivo. Além disso, cultivar com núcleos de monstros não é muito saudável para os cultivadores devido à quantidade de impurezas que os núcleos dos monstros contêm. No entanto, ao contrário de Yuan, Tian Yang não tinha a capacidade de engolir núcleos de monstros e absorver instantaneamente todas as suas energias espirituais. Então levaria pelo menos uma semana para terminar de absorver um núcleo de monstro. Uma semana depois, Tian Yang deixou seus aposentos e seguiu em direção aos campos de caça. Depois de chegar à área supervisionada pelo ancião San, ele esperou que ela aparecesse. Cerca de 10 minutos depois, Tian Yang sentiu uma presença aparecer de repente atrás dele. Ele se virou para ver a anciã San parada ali, mas ela tinha uma expressão solene no rosto. Já faz muito tempo que não vejo você com uma cara tão séria. Tian Yang disse quando viu o rosto dela banhado pelo luar, fazendo-a parecer mais bonita do que o normal, especialmente seus olhos que brilhavam como um lago claro. Eu perguntei sobre sua namorada, Meng Lili. Ancião San disse. Oh, vamos ouvir. Ela já se tornou uma discípula da corte interna agora? Talvez ela até tenha sido aceita por um mestre poderoso dentro da seita. Dados seus talentos, duvido que ela seja outra coisa senão extraordinária. Antes que Tian Yang pudesse terminar a frase, o ancião San o interrompeu. Ela está morta. O quê? Os olhos de Tian Yang se arregalaram de choque. O que você acabou de dizer? Que ela está morta. Como isso é possível? O ancião San suspirou. Essa Meng Lili foi aceita como discípula da corte externa há cerca de 5 anos. Depois de passar 6 meses no jardim de bambu. Estou correto? Não, parece certo. Tian Yang lembrou muito claramente que Meng Lili se tornou a primeira pessoa a deixar o jardim de bambu, tornando-se um discípulo da corte externa em apenas meio ano. Mas isso não faz sentido. Como alguém tão talentoso pode morrer? Como ela morreu? Quando ela morreu? Ela morreu logo depois de se tornar uma discípula da corte externa. Quanto à causa da morte, ela provavelmente foi assassinada por alguém de acordo com as evidências. Outro discípulo encontrou seu corpo na corte externa, e ela já estava morta até então. Pouco depois de ela se tornar uma discípula da corte exterior, é por isso que ninguém parecia conhecê-la. Achei estranho que alguém talentoso como Meng Lili fosse um ninguém. Você tem minhas condolências. O ancião San suspirou. A seita sabe quem a matou? Eles investigaram a morte dela? Tian Yang perguntou após um momento de silêncio. Não, a seita não investigou o incidente. Ela era apenas uma discípula da corte exterior, e é comum que discípulos moram na seita devido à nossa natureza competitiva. É assim mesmo. Tian Yang olhou para a lua e ficou em silêncio por muitos momentos. Ele então olhou para o ancião San com uma expressão dolorosa. Obrigado por tudo, ancião San. Como prometido, você pode fazer o que quiser com meu corpo, mas me dê alguns dias para clarear minha cabeça. Para me concentrar em tudo o que você me atribui no meu estado atual. Vendo a expressão de Tian Yang, o ancião San também sentiu uma sensação de formigamento no coração. De repente, ela estendeu os braços e o abraçou. Leve todo o tempo que precisar, discípulo Tian. Embora ela não pudesse ouvir nenhum ruído vindo de Tian Yang, ela podia sentir seus ombros ficando molhados, provavelmente por causa das lágrimas de Tian Yang. Tian Yang voltou para seu quarto logo depois, onde passaria os próximos dias contemplando a misteriosa morte de Meng Lili. Quando alguém morre, é considerado impotente porque não pode fazer nada, ou é invencível porque não está mais sujeito às leis deste mundo cruel. Nem precisa se preocupar em ser fraco. Parece que meu objetivo de superar você já foi alcançado sem meu conhecimento. E quando alguém atingir seu objetivo, encontrará outro. Portanto, meu próximo objetivo será encontrar a verdade por trás de sua morte e lidar com isso de acordo. Aspas. Por que o irmão Yuan está chorando de repente? Xiao Hua murmurou em voz baixa ao notar as lágrimas no rosto de Yuan. Eu também choraria se estivesse no lugar dele agora, disse Shu Liuxiang. Quanto tempo se passou desde que o julgamento começou? Min Li perguntou. Já se passou quase um dia inteiro, disse Feng Yuxiang. Você acha que isso vai acabar logo? Feng Yuxiang encolheu os ombros. Dentro do julgamento, Yuan abriu lentamente os olhos depois de terminar de examinar suas memórias, e a primeira coisa que fez foi olhar para o cronômetro. Menor que 23 horas 14 minutos e 20 segundos maior que. Menor que 23 horas 14 minutos e 21 segundos maior que. Menor que 23 horas 14 minutos e 22 segundos maior que. Falta menos de uma hora. Ele suspirou interiormente. Ele então olhou para o templo dourado que carregava o tempo todo. Se não fosse pela minha passagem para o Lorde Espiritual,
eu provavelmente não teria sobrevivido 24 horas neste julgamento. Isso fez Yuan se perguntar o que aconteceria se ele não terminasse o desafio bônus e recebesse sua recompensa. Ele perderia a chance de recuperar uma parte de suas memórias para sempre? Ou simplesmente atrasaria seu processo? O que quer que aconteça, ele não pretende descobrir. 45 minutos depois, Yuan suportou com sucesso 24 horas deste teste horrível, pondo fim ao terceiro teste.